Se hoje chegasse aquela oportunidade que você tanto pediu, você estaria pronta para ocupá-la? E eu não estou falando só de roupa, não. Estou falando da sua postura, da sua comunicação, sua mentalidade, da maneira como você se apresenta. Porque às vezes a gente até já mudou por dentro, já cresceu, já amadureceu, mas a gente continua apresentando uma versão nossa de lá atrás. Existe uma história na Bíblia que me faz pensar muito sobre isso. E é a história de José. José passou por poço, passou pela casa do pai, pela casa de Potifar, até chegar no palácio. Só que entre a prisão e o palácio existe um grande detalhe. É justamente aí que está a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre preparação, sobre imagem, posicionamento e os lugares onde a gente está pronto para ocupar. Eu sou a Mônica Torres, consultora de imagem e posicionamento, e esse é o mais um episódio do podcast Pode Falar, que tá maravilhoso. Vamos pro episódio? Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Já deixa o like, deixa a sua curtida aqui nesse episódio. E se no final fizer sentido para você, compartilha com várias amigas que também vão precisar de ouvir essa mensagem. Vamos lá? Quando a gente conhece o final da história de José, parece que tudo passou muito rápido, né? Ele estava preso e de repente o faraó pediu para chamar ele lá na prisão. Mas José não começou a ser preparado naquele dia. A preparação dele aconteceu muito antes. Na casa do pai, no poço, na casa de Potifar, na injustiça, na prisão, até que durante muito tempo ele parecia ter sido esquecido. E isso me ensina uma coisa. A oportunidade, ela pode chegar de repente, mas a preparação quase nunca acontece de repente. A gente quer muito, né, a fase da visibilidade, do reconhecimento, do convite, da promoção, mas existem coisas que precisam ser construídas quando ninguém está vendo. E são justamente essas coisas que vão nos sustentar quando todo mundo começa a olhar para a gente. Talvez você esteja vivendo a fase que parece pequena, esquecida, mas Deus está preparando você para ser aquela mulher maravilhosa e principalmente para você saber sustentar quando vier toda a bonança. Tem uma parte da história de José que conversa muito com o que a gente está falando aqui, que a gente falou durante a semana. José esteve no poço, mas ele não virou o homem do poço. Ele foi escravo, mas aquela condição não determinou o destino dele. Ele foi preso, mas a prisão não virou a identidade. E talvez a gente também precise aprender isso. Uma fase difícil pode até fazer parte da nossa história, mas ela não define quem a gente é. Talvez você tenha sido insegura durante muito tempo. Talvez tenha se diminuído para caber nos lugares. Talvez tenha vivido buscando a aprovação das pessoas. Talvez a sua imagem ela tenha sido construída pensando muito mais em pertencer do que comunicar quem você realmente é. Mas você não precisa continuar se apresentando desse jeito. O lugar onde você esteve pode explicar parte da sua história, mas não precisa determinar o lugar para onde você está indo, para o lugar onde você vai chegar. Então, passado um tempo, o faraó manda chamar José. E a Bíblia registra um detalhe muito específico. José se prepara, troca suas vestes antes de se apresentar diante de faraó. E claro, eu não estou dizendo que esse texto é uma aula de consultoria de imagem, mas existe um princípio muito interessante nessa passagem. José não chega no novo ambiente exatamente da mesma maneira que ele saiu da prisão. Agora presta atenção. A roupa não deu sabedoria para José. Não deu competência. Não deu o dom que ele possuía. E nem criou o propósito. Tudo isso já existia dentro dele.
As roupas só acompanhou a mudança de ambiente que ele teve. E isso tudo tem a ver com aquilo que eu acredito sobre imagem. Consultoria de imagem, ela não é colocar uma roupa diferente e você, num passe de mágica, se transformar num personagem. É olhar para quem você é, para aquilo que você já construiu, para o lugar que você está ocupando e fazer a imagem conversar com essa realidade. Porque talvez você já tenha crescido profissionalmente, mas ainda você se apresente como alguém que quer provar, tá ali, merecer aquela sala. Talvez você tenha amadurecido, mas o seu guarda-roupa ainda representa a pessoa lá atrás. Talvez a sua empresa tenha crescido, a sua entrega tenha melhorado, mas a comunicação ainda parece a mesma de quando você abriu a empresa, entende? Às vezes, a sua identidade evoluiu, mas a sua imagem não acompanhou. Mas existe uma coisa que precisa ficar muito clara. Uma boa imagem não substitui competência. Você pode simplesmente se vestir como uma executiva e não está preparado para ocupar esse lugar. Pode ter um Instagram impecável e mesmo assim entregar um serviço ruim. Pode parecer segura, continuar se comportando o tempo todo como alguém que acredita em si. Mas em algum momento, essa incoerência ela aparece. Por isso eu gosto de dizer, imagem faz uma promessa. Comportamento e entrega precisa confirmar. É por isso que no meu trabalho eu nunca começo apenas perguntando qual roupa fica bonita em você. Qual roupa você gosta? Qual roupa você quer usar a partir de hoje? Mas não. Quem é essa mulher? O que ela acredita? Onde ela quer chegar? O que ela deseja comunicar? Porque a imagem entra depois, como uma linguagem para traduzir tudo isso. E existe uma coisa que eu vejo em muitas mulheres. Elas estudaram, se prepararam, cresceram e finalmente elas chegam em um lugar legal. Continuam entrando naquele ambiente como se em qualquer momento as pessoas olhariam para ela e descobrissem que ela não deveria estar naquele lugar. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Você está na mesa, mas sente que não foi convidada. E isso aparece. Aparece na sua postura, na sua voz, na forma como você negocia, na maneira como você se apresenta. Pertencimento também é parar de pedir desculpas por ocupar um lugar que você se preparou. Eu mesma precisei aprender isso. Houve momentos em que eu olhava muito mais para fora do que para dentro. Para aprovação, validação, expectativa. E quanto mais eu fui entendendo a minha identidade, a minha fé, o meu propósito, mais a minha imagem deixou de ser uma tentativa de caber nos lugares e passou a ser uma maneira de comunicar. Talvez você esteja pensando, então para entrar em uma nova fase, Mônica, eu preciso virar outra pessoa? Não, não e não. Esse é justamente o ponto. Você não precisa criar um personagem para cada ambiente novo que você entrar. José chegou no palácio sendo José. O ambiente mudou. A responsabilidade dele mudou. Até a sua apresentação teve que mudar. Mas a base continuava a mesma. Evoluir sua imagem não significa abandonar a sua essência. Significa dar à sua essência uma linguagem compatível para aquela fase que você está vivendo. Seu estilo, ele pode amadurecer. A sua comunicação pode mudar. Até a sua postura pode se tornar mais firme e precisa sim. Mas você vai sempre continuar sendo você. Porque identidade não significa você ficar parada. Identidade não é você se perder. É justamente você se encontrar e comunicar juntamente com a sua essência. Então eu quero terminar esse episódio voltando à pergunta do começo. Se a oportunidade que você tanto pediu
chegasse hoje, você estaria pronta para ocupá-la? Não pense apenas na roupa, pense na postura, na mentalidade, na entrega, na sua comunicação, na sua imagem como um todo. Talvez você não precise transformar em uma outra mulher. Talvez você precise reconhecer a mulher que você já se tornou e começar a se apresentar a partir dela. José não começou a ser preparado quando foi chamado pelo faraó. A oportunidade apenas revelou um processo que já estava acontecendo há muito tempo. E talvez seja isso que Deus também esteja fazendo por você. A imagem pode anunciar a sua nova fase, mas é a sua identidade que precisa estar pronta para sustentá-la. Identidade sustenta, comportamento confirma, imagem comunica e posicionamento te direciona. E eu vou te deixar mais uma pergunta aqui. A sua imagem conta a história da fase que você viveu? Ou ela já está comunicando a mulher que você se tornou? Eu sou a Mônica Torres e esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar. E eu te espero aqui no próximo episódio, na próxima quinta-feira. Beijo, beijo e até mais.